Leitura diária da Bíblia. Dia 86. Antigo Testamento. Numbers 10 e 21 da noite menos 41, Numbers 23, 1 a 26. Assim Balaão se levantou pela manhã, e preparou sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe. E o furor de Deus se acendeu porque ele ia, e o anjo do Senhor se pôs no caminho por adversário seu. Ia, pois, ele montado sobre sua jumenta, e com ele 2 servos seus. E a jumenta viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com sua espada exposta em sua mão. Então a jumenta desviou-se do caminho, e foi pelo campo. Em seguida, Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda de vinhas que tinha parede de uma parte e parede de outra. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, apegou-se à parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, e ele voltou a espancá-la. E o anjo do Senhor passou mais ali, e pôs-se em um lugar estreito, onde não havia caminho para desviar-se nem à direita nem à esquerda. E vendo a jumenta ao anjo do Senhor, lançou-se debaixo de Balaão, e irou-se Balaão, e feriu a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz, que me feriste estas 3 vezes? E Balaão respondeu à jumenta: Porque te zombaste de mim. Bom seria se eu tivesse espada em minha mão, que agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Não sou eu tua jumenta? Sobre mim montaste desde que tu me tens até hoje, costumei a fazê-lo assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e viu ao anjo do Senhor que estava no caminho, e tinha sua espada nua em sua mão. E Balaão fez reverência, e inclinou-se sobre seu rosto. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que feriste tua jumenta estas 3 vezes? Eis que eu saí para me opor a ti, porque teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu, e afastou-se logo de diante de mim estas 3 vezes, e se de mim não se houvesse afastado, eu também agora mataria a ti, e a ela deixaria viva. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não sabia que tu te punhas diante de mim no caminho, mas agora, se te parece mal, eu me voltarei. E o anjo do Senhor disse a Balaão: Vai com esses homens, porém a palavra que eu te disser, essa falarás. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. E ouvindo Balaque que Balaão vinha, saiu a recebê-lo à cidade de Moabe, que está junto ao termo de Arnon, que é a extremidade das fronteiras. E Balaque disse a Balaão: Não enviei eu a ti a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu te honrar? E Balaão respondeu a Balaque: Eis que eu vim a ti, mas poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser em minha boca, essa falarei. E foi Balaão com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. E Balaque fez matar bois e ovelhas, e enviou a Balaão, e aos príncipes que estavam com ele. E no dia seguinte Balaque tomou a Balaão, e o fez subir aos lugares altos de Baal, e desde ali viu a extremidade do povo. E Balaão disse a Balaque: Edifica para mim aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E Balaque fez como lhe disse Balaão, e ofereceram Balaque e Balaão um bezerro e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: Põe-te junto a teu holocausto, e eu irei. Talvez o Senhor me virá ao encontro, e qualquer coisa que me mostrar, eu a contarei a ti. E assim se foi só. E veio Deus ao encontro de Balaão, e este lhe disse: 7 altares ordenei, e em cada altar ofereci um bezerro e um carneiro. E o Senhor pôs palavra na boca de Balaão, e disse-lhe: Volta a Balaque, e hás de falar assim. E voltou a ele,
e eis que estava ele junto a seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabe. E ele tomou sua parábola, e disse: De Arã me trouxe Balaque, rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa para mim a Jacó, e vem, condena a Israel. Por que amaldiçoarei eu ao que Deus não amaldiçoou? E por que condenarei ao que o Senhor não condenou? Porque do cume das penhas o verei, e desde as colinas o olharei. Eis aqui um povo que habitará confiante, e não será contado entre as nações. Quem contará o pó de Jacó, ou o número da quarta parte de Israel? Morra minha pessoa da morte dos corretos, e meu fim seja como o seu. Então Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Tomei-te para que amaldições a meus inimigos, e eis que proferiste bênçãos. E ele respondeu, e disse: Não observarei eu o que o Senhor puser em minha boca para dizê-lo. E disse Balaque: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar desde o qual o vejas, sua extremidade somente verás, que não o verás todo, e desde ali me o amaldiçoaras. E levou-o ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro em cada altar. Então ele disse a Balaque: Põe-te aqui junto a teu holocausto, e eu irei a encontrar a Deus ali. E o Senhor saiu ao encontro de Balaão, e pôs palavra em sua boca, e disse-lhe: Volta Balaque, e assim dirás. E veio a ele, e eis que ele estava junto a seu holocausto, e com ele os príncipes de Moabe, e disse-lhe Balaque: Que disse o Senhor? Então ele tomou sua parábola, e disse: Balaque, levanta-te e ouve, escuta minhas palavras, filho de Zipó, Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele disse, e não fará, falou, e não o executará. Eis que, eu tomei bênção, e ele abençoou, e não poderei revogá-la. Não notou iniquidade em Jacó, nem viu perversidade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, e júbilo de rei nele. Deus os tirou do Egito, tem forças como de boi selvagem. Porque em Jacó não há agouro, nem adivinhação em Israel. Como agora, será dito de Jacó e de Israel: O que fez Deus? Eis que o povo, que como leão se levantará, e como leão se erguerá, não se deitará até que coma a presa, e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: Já que não o amaldiçoas, nem tampouco o abençoes. E Balaão respondeu, e disse a Balaque: Não te disse que tudo o que o Senhor me disser, aquilo tenho de fazer? E Balaão respondeu, e disse a Balaque: Não te disse que tudo o que o Senhor me disser, aquilo tenho de fazer? Novo Testamento. Luque 6:37 da manhã menos 49, Luque 7, 1 a 10. Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, liberai, e vos liberarão. Dai, e será-vos dado, medida boa, comprimida, sacudida e transbordante vos darão no vosso colo, pois com a mesma medida que medirdes vos medirão de volta. E disse-lhes uma parábola: Acaso pode o cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que estiver completamente capacitado será como o seu mestre. Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, liberai, e vos liberarão. Dai, e será-vos dado, medida boa, comprimida, sacudida e transbordante vos darão no vosso colo, pois com a mesma medida que medirdes vos medirão de volta. E disse-lhes uma parábola: Acaso pode o cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que estiver completamente capacitado será como o seu mestre.
E por que tu prestas atenção no cisco que está no olho do teu irmão, e não enxergas a trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, se tu mesmo não prestas atenção na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Pois não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se tiram uvas dos cardos. A boa pessoa tira o bem do bom tesouro do seu coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro do seu coração, pois a sua boca fala daquilo que o coração tem em abundância. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante é ao homem que construiu uma casa, cavou, abriu bem fundo, e pôs o fundamento sobre a rocha, e quando veio a enchente, a corrente bateu com ímpeto naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem fundamento, na qual a corrente bateu com ímpeto, e logo caiu, e foi grande a queda daquela casa. E depois de acabar todos os seus discursos aos ouvidos do povo, ele entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, que estava doente, e a ponto de morrer. E quando o centurião ouviu falar sobre Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Eles vieram a Jesus, e rogaram-lhe com urgência, dizendo: Ele é digno de lhe concederes isto, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já não estava longe da casa, o centurião enviou-lhe uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres abaixo do meu telhado. Por isso que nem mesmo me considerei digno de vir a ti, mas diz uma palavra, e o meu servo sarará. Porque também eu sou homem subordinado à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e a meu servo: faz isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, admirou-se dele, então se virou, e disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem mesmo em Israel achei tanta fé. E quando os que foram enviados voltaram para casa, acharam com boa saúde o servo antes doente. Salmos. Salme 37 para 32-40. O perverso espia ao justo, e procura matá-lo. Mas o Senhor não o deixa em suas mãos, nem também o condenará, quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e ele te exaltará, para herdares a terra, tu verás que os perversos serão removidos. Eu vi ao perverso violento crescer como a árvore verde, natural da terra. O perverso espia ao justo, e procura matá-lo. Mas o Senhor não o deixa em suas mãos, nem também o condenará, quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e ele te exaltará, para herdares a terra, tu verás que os perversos serão removidos. Eu vi ao perverso violento crescer como a árvore verde, natural da terra. Porém ele já foi embora, e eis que ele não existe mais. Eu o procurei, e não foi achado. Olha ao sincero, e vê o correto, porque o fim de tal homem é a paz. Mas os transgressores serão juntamente destruídos, o fim dos perversos será eliminado. Porém a salvação dos justos vem do Senhor, que é a força deles no tempo de angústia. E o Senhor os socorrerá, e os livrará, ele os livrará dos perversos, e os salvará, porque nele confiam.
Pai Celestial, viemos a Ti com corações humildes, buscando Tua orientação enquanto trilhamos nossas vidas, assim como Balaão ouviu Tua voz em meio ao clamor do mundo. Ajuda-nos a encarnar a misericórdia e a graça ensinadas por Jesus em Lucas, perdoando os outros como nós mesmos fomos perdoados, e a construir nossas vidas sobre o sólido fundamento da Tua palavra. Que possamos refletir a sabedoria do Salmo 37, confiando na Tua justiça e encontrando força na Tua fidelidade, mesmo quando o caminho parece incerto. Enche-nos de compaixão e compreensão, permitindo que reflitamos Teu amor em todas as nossas interações. Mantém-nos perto do Teu coração, Pai. Amém.